Nesse terceiro bloco do Gazeta Entrevista, nós vamos conversar com a diretora-geral do Hospital do Câncer, a Miriam Késia de Lima, e nós vamos conversar também com o médico mastologista, Dr. Sidney Rogério Alves. Esse mês de outubro, nós estamos acompanhando aí na mídia, nas redes sociais, um movimento muito interessante que é chamado Outubro Rosa, que tem o objetivo de despertar na sociedade atenção para o problema do câncer de mama. E nós vamos conversar com esses dois profissionais aqui, aprofundar um pouco mais esse assunto para você que se preocupa com a sua saúde. Boa noite, Miriam. Boa noite. Boa noite, doutor Rogério. Boa noite, Rogério. Então, deixa eu começar com a Miriam, falando do Hospital do Câncer, aqui de Rio Branco, que já faz um trabalho de prevenção, de diagnóstico, de tratamento do câncer de mama, e agora vocês também engajados nessa campanha, não é? Como é que está sendo esse trabalho? Isso. Todo mês de outubro, anualmente, nós fazemos algumas atividades para despertar o interesse feminino na prevenção relativa ao câncer de mama. Na verdade, esse não é um movimento de nível nacional, esse é um movimento internacional, onde o tom rosa, esse tom bastante feminino, foi escolhido para lembrar as mulheres de que nós temos que nos cuidar, porque o câncer de mama está aí e é um dos cânceres que mais mata. Na sua avaliação, qual é a incidência do câncer aqui no Acre e qual o patamar que nós estamos em relação às estatísticas nacionais? Olha, nós acompanhamos as estatísticas nacionais. Para que as pessoas possam entender, o Hospital do Câncer, ele chega no Acre através de um projeto do governo do estado, na época com o então senador Tião Viana, hoje o nosso governador de estado. E em 2007, as admissões feitas no hospital era muito maior do que o número que nós temos hoje. Mas isso por quê, Rogério? Isso se explica porque naquele momento nós não tínhamos a unidade hospitalar no Acre e os nossos pacientes, as nossas pacientes, corrigindo, estavam espalhadas por diversos hospitais no Brasil fazendo tratamento. Então, em 2007, 2008, o nosso número é muito maior e daí ele foge naquele momento das estatísticas, porque é o momento em que as pacientes retornam para o Acre para dar continuidade no seu tratamento. A partir de 2008, esse número ele começa a ficar dentro das estatísticas nacionais, que é o de primeiro lugar após o câncer de pele. Doutor Rogério, o câncer tem cura, dependendo do diagnóstico, do tratamento. Como é que o senhor avalia o câncer de mama e a possibilidade da pessoa diagnosticar a doença no princípio e ser curada? Muito bem. O câncer de mama, ele tem você tem uma porcentagem de cura de até 95% de chance de cura, dependendo do estágio que ele é diagnosticado. Sim. O que é isso? Então, todas as mulheres, como estamos dizendo, a partir dos 40 anos, iniciam-se a fase de realizar mamografias. A lesão na mulher acima de 40 anos, ela pode demorar até 10 anos para aparecer como uma lesão tumoral, uma massa, um nódulo. E com isso, você pode, no período de mamografia, rastrear essas lesões iniciais e pegar na fase inicial, podendo estar incluindo assim, nessa fase de 95% de cura. No restante, de acordo com o estadio que vai sendo encontrado, vai se alterando essas porcentagens de cura. E de que maneira a mulher pode fazer esse diagnóstico precoce, se é necessário a ajuda de um profissional, ou o exame de toque já é suficiente para detectar? Estatisticamente, o exame de toque é mais para a mulher conhecer o seu corpo e entender o momento que houver uma alteração. Sim. Ou seja, não é para ela detectar uma coisa que ainda vai acontecer, e sim alguma alteração que ela está sofrendo. E como ela vai saber conhecer a alteração? Se ela já conheceu o que é normal dela. Então, o exame de toque, ele está de palpação, do autoexame, ele está incluído nessa fase. Que ela, quando ela nota uma diferença, que já está numa lesão palpável, assim, aí ela sabe identificar que tem alguma coisa de errado com ela e ela vai procurar ajuda. Doutor, a gente percebe, a gente como repórter, como jornalista, que anda muito, que conversa com as pessoas de vários níveis sociais, muitas mulheres ainda têm uma certa retração em se tocar, como o senhor coloca, e até de procurar ajuda médica. E é importante que se faça essa conscientização de que existe cura, de que existem profissionais disponíveis no serviço público para atender essas pessoas.
Sim, sim, com certeza. Essas mulheres, elas têm que, primeiro, nós temos um grande problema com relação ao câncer, que são o que nós dizemos na fase da psicologia do paciente com câncer. Existem algumas fases e, no entanto, algumas pacientes podem demorar a passar essas fases e, com isso, atrasar seu tratamento. Que fases são essas? Primeiro, de aceitação da lesão. Você tem que, primeiro, aceitar que tem. O que é isso? São aquelas pessoas que tem primeiro a outra fase, negação, entendeu? Você ao dar o diagnóstico, ou então, pior, quando elas notam alguma coisa, elas falam assim, eu não vou no médico que ele vai me dar uma doença. Não. Você está fugindo do médico, mas você está levando a doença junto. Entendeu? Exatamente. Não adianta, é isso que elas têm que botar na cabeça. E outras coisas, procurar outras formas, seja lá elas, que vão atrasá-las em iniciar realmente o tratamento. Agora, Miriam, em relação ao diagnóstico e à infraestrutura hoje do Hospital do Câncer para fazer o exame de mamografia e como é que é para atender a população dos outros municípios. Bem, é importante que a população entenda que o Hospital do Câncer é um hospital referenciado, ou seja, o diagnóstico não é realizado no Hospital do Câncer. O diagnóstico hoje, ele pode ser realizado no SECOM, que é uma outra unidade do sistema de saúde do nosso estado que faz os exames de mamografia. Tá? E também nós temos para o interior, nós temos o trabalho itinerante, nós temos o TFD, que para cada pessoa, determinando, de acordo com a sua situação, vai ser determinado a forma dele chegar até esse diagnóstico, né, até a mamografia. Mas nós disponibilizamos no estado, sim, de aparelhos, de profissionais, e quando esses pacientes são encaminhados ao Hospital do Câncer, aí nós estamos já contando com o tratamento para todos os tipos de câncer de acordo com o seu estadiamento. Ou seja, câncer de mama não leva mais as nossas pacientes para tratamento fora do domicílio, né? Porque quando a gente fala em câncer, Rogério, o tratamento ele já assusta. As pessoas têm medo dessa palavra, têm medo de receber o diagnóstico e saber que o seu tratamento vai ser fora do campo, do seio familiar, é mais complicado ainda. Então, as pessoas que têm o diagnóstico, né, os pacientes que chegam até o nosso hospital têm a tranquilidade de saber que do início até o fim o tratamento vai ser feito aqui. Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho muito interessante, que eu quero que o Dr. Sidney fale a respeito disso, que é a reconstrução mamária. Porque a retirada é um momento muito difícil, mas a reconstrução é um momento de felicidade. E o nosso estado hoje está podendo, né, proporcionar isso às nossas pacientes. Agora, qual é o tempo-resposta médio de um paciente para receber essa assistência a partir do momento que ele procura? Olha, nós temos que entender dois momentos, o momento do diagnóstico e o momento do tratamento. O tratamento após o diagnóstico é imediato. Tanto que a presidente Dilma, dentro das suas marcas de governo, lutou muito pela lei que estabelece o tratamento em até 60 dias após o diagnóstico. Tá certo? Então, depois do diagnóstico, num prazo máximo de 60 dias, qualquer unidade hospitalar oncológica tem que oferecer a cirurgia, a quimioterapia ou a radioterapia de acordo, né, com aquilo que foi estabelecido da prescrição médica. O que me deixa muito feliz é saber que no Hospital do Câncer nós não atingimos esses 60 dias. O nosso tratamento está num prazo muito menor, o início do tratamento está num prazo muito menor. É de praxe o paciente chegar e já na primeira consulta ele realizar a sua primeira quimioterapia, ou já ser encaminhado para a radioterapia, né, para poder fazer o planejamento do seu tratamento radioterápico e também para as cirurgias. Doutor Rogério, em relação ao tratamento e essa fase de reconstrução mamária, mas falando sobre o tratamento, são os tratamentos tradicionais, com quimioterapia, com radioterapia, mas hoje nós temos muitas pesquisas aí pelo mundo, e que algumas inclusive novas, trazendo coisas revolucionárias no tratamento do câncer, claro, em fase experimental ainda. Como é que o senhor está acompanhando tudo isso para tentar trazer também para a nossa realidade? Lógico, hoje nós nos encontramos no mesmo nível, patamar de tratamento de qualquer outro estado do Brasil, certo? Hoje nós temos um nível de excelência, como a doutora Kézia mesmo falou,
que nossos pacientes eles não entram em uma fila prolongada, a não ser aquela fila mesmo deles de ordem de chegada, que eles estão ali de ordem de tratamento e que não chega a 30 dias, justamente por causa disso. Toda a parte da medicina diagnóstica, hoje aqui no estado, nós estamos avançando, estamos fazendo cada dia mais o diagnóstico precoce, como diagnóstico por imagem, seja por mamografia, seja por ultrassonografia, seja por biópsias. Então, com isso, essa paciente ela tem um diagnóstico precoce, não espera assim, uma lesão externa, como eu já lhe disse, uma lesão de tamanho avantajada para poder fazer o diagnóstico. E em relação ao tratamento cirúrgico, mais como é a minha parte lá do hospital, essas pacientes estão sendo operadas com reconstrução mamária imediata, quando possível, seja ela com autóloga por tecido próprio ou então com o uso de próteses, seja ela num segundo tempo, após ser realizados os tratamentos complementares como quimioterapia e a radioterapia, após o período necessário, a paciente vai ser indicada para reconstrução em segundo tempo e nós estamos assim a nível nacional de excelência igual a qualquer outro estado. É porque essa fase pós-tratamento é a fase de recuperação, inclusive emocional da pessoa, né? Sim, para isso existe uma equipe multidisciplinar, certo? Que atende essas pacientes, que você vai utilizar o trabalho da fisioterapia quando necessário, você vai utilizar o trabalho da assistente social, você vai utilizar a psicóloga, e isso tudo para poder a paciente se sentir acolhida nesse momento todo, que ela passa por esse tratamento, que de certa forma não é leve, que sempre precisa de auxílio, de estar próximo da paciente. Essa paciente ela é vista, pelo menos na parte da cirurgia, ela é vista de 3 em 3 meses, quando ela tem um acompanhamento durante 2 anos iniciais, certo? E depois ela vai passando para 6 em 6 meses, até chegar na fase que é de em torno de 5 anos pós o tratamento, que a gente chama a cura de tratamento. E essa paciente ela é acompanhada esse período todo no hospital com a gente. Sim. E com essa equipe multidisciplinar. Muito bem. Doutor Rogério, Miriam, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Gazeta Entrevista e deixar o espaço para que vocês reforcem, então, esse pedido e essa luta de conscientizar a população de que o câncer de mama tem cura. Agora é preciso que as pessoas busquem a cura, né? Com certeza, né? O que eu posso dizer para todas as mulheres é que lembrar nesse mês que das suas mães, das suas irmãs, que ainda não fizeram a mamografia esse ano, que vá realizar, não vá fugir do exame. É um exame que incomoda alguns instantes para te livrar de um mal maior, entendeu? E que é feito anualmente e que te vai trazer mais benefício do que qualquer desconforto. E é importante também, Rogério, a gente dizer que há uma ilusão em relação a uma faixa etária, como se fosse uma doença própria de uma faixa etária. E não é verdade, né? Hoje, no Hospital do Câncer, o nosso maior índice de câncer de mama está entre 40 e 59 anos. Mas nós temos também casos de 22 anos, 16 anos. Então, isso é um alerta, né? Porque cuidar, prevenir é muito mais fácil. E é bom a gente saber que o governo federal tem investido milhões de reais para aumentar a possibilidade desse diagnóstico chegar muito mais rápido para a paciente. Então a gente tem que aproveitar isso, né? Tem que dar atenção. Olha, um mês inteiro dedicado à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, isso é um alerta, né? Eu tenho que observar isso como sendo, olha, eu quero me cuidar, né? Eu quero me tocar, eu quero conhecer, eu quero fazer o meu exame, porque não é uma doença exclusiva de uma faixa etária como a gente conhecia no passado. Muito bem. Eu conversei aqui com a Miriam Kézia de Lima, diretora do Hospital do Câncer, e com o Dr. Sidney Rogério Alves, médico mastologista. Muito obrigado mais uma vez. Para você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Gazeta Entrevista termina aqui. Um forte abraço, uma boa noite e até amanhã.